Ano passado, o IgE total do meu filho deu 443. Esse mês fiz e deu 821. Isso é ruim? Olha, tudo vai depender dos sintomas que ele está apresentando, né? IgE total, se ele está 1000 e tanto, 200, né? Ou se ele de 441 foi para 8 tal, 823, sei lá. Tá? Isso não indica se está piorando ou não. O que vai indicar são os sintomas que ele está apresentando, ou seja, o seu filho tem uma rinite, aí está piorando a rinite, está piorando a asma, está piorando a bronquite, está piorando a sinusite, está piorando a alergia alimentar, está piorando a dermatite atópica. Aí pode sim ser um indicador de que realmente um marcador biológico que esteja ligado a essa piora do quadro clínico, entendeu? Mas em nenhum momento você pode, somente com esse parâmetro, avaliar se seu filho ele está piorando ou não do processo alérgico, somente por esse parâmetro. O que avalia parâmetro de melhora do processo alérgico são os sintomas apresentados por ele. Por exemplo, é muito comum nós recebermos pacientes que fazem tratamento com vacina, imunoterapia, e depois do segundo, terceiro mês melhoram muito com o tratamento, muito. Melhoram absurdamente. Poxa, meu filho não tem mais nada, tá ótimo, já dorme bem, não ronca mais, tem uma qualidade de vida espetacular, maravilhosa. Aí você, o médico, muitas das vezes, que não se atualizou, aquele colega que de certa forma não é especialista tal, vamos pedir aqui uma IgE específica aqui para ver, uma IgE específica, uma IgE total também, para ver se ele melhorou no exame de sangue. Aí, pô, que decepção, chega a mãe, doutor, a IgE do meu filho aumentou muito, foi de 400 para 900, foi para 1000, meu Deus do céu, o que eu faço? Entendeu? Aí ficam os dois, o médico sem saber responder, né? Porque, até falando especificamente em relação à imunoterapia, a imunoterapia, no início do tratamento, até mesmo na metade do tratamento, ela pouco influencia na quantidade de IgE. A IgE não é um marcador de gravidade. O que é marcador de gravidade são os sintomas, né? A IgE mostra, sim, que o paciente é atópico e tal, mas não dá para você avaliar. Então, o paciente, muitas das vezes, ele faz a imunoterapia, a IgE pode aumentar, a IgE pode se estabilizar ou baixar muito pouco. A maioria das vezes, ela aumenta um pouco. Tá? Ela aumenta 200, 300, 400 às vezes, ou até menos, 50, 100, dependendo do nível de IgE que o paciente tenha, da base de IgE que o paciente tenha. Tá? E a mãe, poxa, mas o que aconteceu? Por que meu filho está tão bem e está aumentando esse marcador? Aí eu vou explicar para vocês. Porque a imunoterapia, hoje a gente sabe que ela não baixa IgE no início. Ela pode até baixar depois, a longo prazo, depois de 2 anos, 3 anos de tratamento. E realmente você pode ter uma redução da IgE. Mas mesmo assim não é uma redução substancial, não. É uma redução razoável. Mas a imunoterapia, ela age em 2 sentidos, né? Ela age trabalhando nos chamados linfócitos reguladores, CD3, CD4, CD25, FOXP3. Se eu estiver errado, o colega me corrija, mas pelo que eu me lembro das aulas do professor Luiz Bandeira, é isso aí. CD3, CD4, CD25, FOXP3. Pode ser que eu esteja errado e esteja trocando as bolas, mas você expressa um marcador chamado FOXP3. Esse linfócito T regulador, esse palavrão CD3, CD4, CD25, FOXP3, ele é que regula o sistema imunológico, ele é que regula a quantidade das chamadas citocinas pró-inflamatórias que levam então à degranulação dos mastócitos. Então a primeira coisa que acontece é a produção desse linfócito, dessa célula reguladora. E a segunda coisa é a produção dos chamados anticorpos bloqueadores da classe IgG4 que os próprios linfócitos TH2 produzem. Eu aqui misturo muita informação técnica com leiga, tá? Porque esse é um espaço para estimular vocês mesmos a pensarem, estudarem, pesquisarem, conhecerem, né? Não é porque vocês não são médicos que vocês não podem conhecer sobre assuntos diversos. Não para que vocês se autotratem, não recomendo o autotratamento de vocês, tratamento só com médico. Mas o conhecimento nunca é demais, né? Eu também sou um grande entusiasta do direito, sou um grande entusiasta de história, de ciências, de geopolítica, eu gosto muito disso. E eu acho que também tem muita gente que é entusiasta também na área médica, então a gente fala esses termos para que vocês entendam. Então há justamente a produção desses linfócitos T reguladores, há a produção também das chamados anticorpos bloqueadores da classe IgG4, que bloqueiam a ação da IgE, que é o principal
responsável pela produção, pela liberação das histaminas, né? E outros mediadores também. Então o paciente melhora muito quando acontece isso. E eu digo para você que a IgE ela costuma baixar também muito quando você faz o controle de ambiente. Então quando você faz o controle ambiental, ou seja, forra colchão, travesseiro, retira tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, tudo aquilo que acumula ácaro, e você faz a imunoterapia, possivelmente, provavelmente, existe a via da imunoterapia que aumenta linfócito T regulador, FOXP3, e que também aumenta a produção de IgG4, e a via do controle ambiental que é baixa IgE. Então, assim, isso ainda não está muito provado, essa questão do controle ambiental com baixa IgE, mas a gente tem notado isso, que aquele paciente que é Caxias, aquele paciente que realmente faz um controle ambiental maravilhoso, aquele que a gente manda fazer, forrar colchão e travesseiro, retirar tudo que acumule poeira, tapete, cortina, edredom, bicho de pelúcia. Tem um vídeo nosso sobre controle ambiental, bota assim, controle ambiental Brasil sem alergia, você vai encontrar muita coisa. Aquele paciente tem realmente uma redução de IgE, entendeu? E melhora assim assustadoramente do quadro alérgico. Controle de ambiente com imunoterapia, tá bom? Então, acho que eu te dei uma aulazinha, né? Se por acaso ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço, obrigado.